O brasileiro está calejado de tanto quase. Temos tanta riqueza, mas não somos ricos. Temos muita criatividade, mas nada de patentes. Temos muitos brasileiros acima da média, mas que vão ganhar dinheiro lá fora, no estrangeiro. Nossos craques de futebol são a prova disso. Muitos dizem que o Brasil é um país feito para dar errado. Eu não acho isso. O que a gente tem é uma pedra que trava tanto os grandes empreendimentos quanto as pequenas iniciativas. Ela se chama corrupção e burocracia. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. Eu tô saudando a mandioca. Para a maioria da população, a vida aqui no Brasil é repleta de lutas para adquirir até mesmo o serviço mais básico. Quando um gringo pensa no Brasil, seus primeiros pensamentos podem ser a famosa estátua do Cristo Redentor, o carnaval, praias infinitas e os sambistas coloridos, mas a realidade não é tão pitoresca assim. Para a maioria de nós brasileiros, pode ser uma luta apenas para conseguir as coisas mais básicas da vida. Quase todas as cidades do Brasil têm favelas, bairros cheios de buracos improvisados construídos por moradores pobres em espaço aberto. Debaixo de uma ponte, num antigo estacionamento, onde quer que seja. Você pode até encontrá-los nos becos entre arranha-céus. Mas as favelas não são apenas uma faceta dos problemas que os brasileiros enfrentam. Outras incluem estradas obstruídas, um sistema escolar público que funciona mal, hospitais que muitas vezes causam mais problemas à saúde do que ajudam a resolver. A bolsa dela estourou. As outras pacientes precisaram se juntar para colocá-la na maca. Os enfermeiros só apareceram minutos depois. Embora a Constituição brasileira garanta saúde pública gratuita, se houver uma crise de saúde e você não estiver seguro privado, provavelmente esperará um dia inteiro no pronto-socorro. Há também uma quantidade impressionante de burocracia e papelados para necessidades básicas, como abrir uma conta bancária e conectar um telefone. E tenta cancelar um desses serviços para você ver, é ainda pior. Quando eu tentei trocar de provedor de internet, por exemplo, encontrei tanta resistência que eu tive que registrar uma reclamação oficial na Agência Governamental de Telecomunicações. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, toda a documentação precisa ser carimbada e autenticada antes de poder ser submetida ao governo. Um processo que requer horas de espera. Portanto, realizar até mesmo tarefas básicas aqui no Brasil pode levá-lo a um mundo de espera sem fim, onde você preenche papelada e leva para casa mais papel. A situação é tão terrível que a cada ano, uma empresa brasileira média leva 2.600 horas homem para preparar os seus impostos. Por estas razões existem os despachantes, pessoas cujo trabalho é ajudar outras pessoas a navegarem por toda essa burocracia, uma tarefa que normalmente envolve tornar-se amigo da burocracia, certo? Apesar de ter tido algum sucesso econômico nos últimos anos, a desigualdade e corrupção continuam sendo alguns problemas consideráveis. Embora o Brasil tenha mais do que suas cotas de problema, o Brasil conseguiu fazer alguns progressos. Há apenas algumas gerações atrás, o país estava empobrecido e lutava contra uma ditadura que governou o país desde 1964, até o regresso da democracia nos anos 90. Desde que o Brasil adotou a democracia, as exportações populares como café, açúcar, soja, carne bovina ajudaram o Brasil a se tornar a 7ª maior economia do mundo. O país produz mais petróleo do que a Noruega. E há também a 3G Capital, uma empresa dirigida por um trio de bilionários brasileiros que se tornam proprietários de algumas marcas americanas icônicas, como Budweiser, Burger King, Heineken, Kraft. No entanto, apesar desses avanços econômicos, os ricos e os pobres ainda estão amplamente divididos, especialmente no tratamento que recebem da lei, do Estado. Aqueles que recorreram a crimes menores, como pequenos furtos ou a venda de maconha, muitas vezes aguardam julgamento por detrás das grades. São enviados diretamente para a prisão antes de serem condenados. Somente aqueles que são ricos o suficiente para pagar recursos e contratar advogados podem ter suas sentenças suspensas. Bons advogados podem enviar solicitações que aproveitam as lacunas do sistema jurídico e retardam o processo enquanto seus clientes ficam fora da prisão. Foi isso que Paulo Maluf, político de longa data, ex-prefeito de São Paulo,
uma das maiores cidades do hemisfério sul, diga-se de passagem. Ao longo dos seus 50 anos e vários cargos, Maluf foi acusado de ato surpreendente de corrupção. Em 2011, o juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro citou provas que sugerem que ele desviou 19 milhões de dólares de obras públicas em apenas 4 anos como presidente da Câmara. A Justiça da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou que o deputado Paulo Maluf seja transferido para um presídio do Complexo da Papuda, em Brasília. Embora Maluf negue todas as acusações, ele também é procurado pela Organização Policial Internacional, nada mais nada menos do que a Interpol, por crimes como corrupção, conspiração, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Mas, graças ao sistema judiciário brasileiro, ele é um homem livre e passou apenas 40 dias na prisão em 2005. A política aqui no Brasil tem uma longa história de corrupção, suborno e favoritismo. Não é preciso dizer que Maluf é o único funcionário corrupto do Brasil. Na verdade, o país tem um sistema bem estabelecido de clientelismo, onde os funcionários contribuem favores e títulos entregues aos seus amigos. Foi assim que muitos dos ricos empresários do Brasil subiram ao poder. O mecenato é uma tradição centenária. Quando o rei de Portugal, João VI, fugiu da Europa para escapar dos avanços da força de Napoleão, chegou ao Brasil necessitando desesperadamente de dinheiro. Assim, em 1808, para gerar receitas, vendeu títulos brasileiros para os seus amigos portugueses da família real. Desde então, as raízes profundas da corrupção permanecem uma parte fixa na cultura brasileira, especialmente quando se trata de negócios. Em 1964, os militares derrubaram um governo civil e cerca de 5 anos depois criaram um negócio chamado OBAN, estabelecido como um programa para descobrir agentes subversivos. O OBAN funcionou unindo os principais empresários, militares e políticos do Brasil. Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como é? Da Rádio Jornal, que me fica rápido, a hora de empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Seus métodos eram extremos. Durante interrogatórios, os suspeitos recebiam choques elétricos e eram violentados e espancados. Uma vítima da OBAN foi a nossa excelentíssima ex-presidente Dilma Rousseff. Documentos do Exército e relatos e testemunhas revelam que Dilma Rousseff tinha um papel fundamental na liderança das guerrilhas. Ela combateu nas fileiras da vanguarda armada revolucionária Palmares. Para o Exército, Dilma teria planejado pelo menos 3 roubos de armas em quartéis no Rio de Janeiro. Não tive nenhuma participação armada. Tanto é assim que ninguém aqui acredita que hoje qualquer órgão de repressão sabia bastante da vida da gente, eu quero dizer para vocês, até porque os métodos de interrogatório eram a tortura, como você sabe. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Mas os empresários que não tiveram outra escolha senão concordar com a tortura que acontecia ao seu redor. Numa situação como essa. Olha, no meu entender, foi um alerta que ele deu. E no mais, deixo os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui, Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? Um banqueiro argumentou que éramos nós ou eles. E cooperar com o OBAN também significou que os empresários poderiam manter-se em boa posição perante os políticos que controlavam o Brasil. Naquela época, a economia estava em dificuldades e o crédito do governo proveniente ao apoio à OBAN poderia manter o negócio vivo.
E essa cooperação entre empresas e político é bem popular até hoje. As empresas mais bem-sucedidas do país são dirigidas por aquelas que unem força com o poder constituído. Os subornos são considerados uma parte comum dos negócios. Na verdade, o suborno é tão generalizado que os economistas calculam que seus efeitos são responsáveis pela perda de 20 bilhões de dólares, 1% do PIB do país. Provavelmente você já ouviu falar das experiências de Eike Batista. As experiências de Eike Batista simbolizam a tumultuada transformação econômica do país. Apesar da sua reputação de corrupção, a economia do Brasil há muito mostra um potencial que pode ser visto na história de Eike Batista. Eike Batista nasceu em 1957 em uma família rica, liderada por seu pai, Eliezer Batista da Silva, que foi ministro de Minas e Energia na década de 1960 e presidente da mineradora estatal Vale. Eike começou sua carreira empresarial no início dos anos 2000 comprando os direitos sobre jazidas de minério de ferro. No entanto, no exato momento em que as demandas das siderúrgicas da China faziam o preço disparar. Mas havia outra razão pela qual os investidores estavam loucos por Batista. Como diz o ditado, as pessoas não investem em produtos, elas investem em pessoas. E Eike Batista era visto como um playboy charmoso, que tinha como esposo uma ex-garota da capa Playboy e uma mente brilhante para os negócios. Com a ajuda da família, claro, Batista cercou-se dos melhores engenheiros da Vale e parecia ter um toque de Midas para escolher as pessoas certas para os seus projetos. Embora que ele não tivesse um histórico para provar o seu valor, ele era bastante promissor. Em julho de 2006, seu apelo aos gestores de recursos resultou na sua mineradora, a MMX, levantando nada mais nada menos do que 400 milhões de Dodgers, realizando o maior IPO que o Brasil já viu. A ascensão de Eike continuou espetacular. Entre 2007 e 2010, ele passou de nem sequer ser mencionado na lista das pessoas mais ricas do mundo, a Forbes, e saltou de 6,6 bilhões de dólares para 27 bilhões de dólares. Finalmente, em 2012, com um patrimônio líquido de 30 milhões de dólares, Eike Batista foi classificado como o 8º homem mais rico do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele também enriqueceu ao vender uma imagem de sucesso. Milhares e milhares de novas empresas e startups, ao mesmo tempo que conquistava o favor de políticos que procuravam uma forma mais segura de transferir enormes quantias de dinheiro público. Nos bastidores, porém, as coisas não eram perfeitas. Os campos petrolíferos de Eike Batista apresentavam, na verdade, um empenho insatisfatório, pouca produtividade. Na verdade, por detrás do sucesso de Eike Batista estava uma bolha econômica só esperando o momento certo para arrebentar. Eike Batista era visto como o rosto da prosperidade futura do Brasil, imagem que ele ficou feliz em abraçar em 2012, mesmo ano em que apareceu na lista da Forbes. Seu patrimônio líquido caiu apenas 14,5 bilhões de dólares em apenas 3 meses. O problema era o seguinte: tanto os empreendimentos de Eike Batista quanto as perspectivas econômicas do Brasil foram construídas sobre uma bolha muito instável. Um dos erros de Batista foi recusar-se a ouvir qualquer coisa que ele não quisesse. E o lance do Eike, como ele trabalhava com dinheiro de investidores, se você está investindo na minha empresa. Eu tenho que prestar conta, né? Eu falo, cara, eu vou produzir essa caneca. Aí eu chego e falo, cara, não produzi a caneca, só produzi aqui. A xicrinha. A xicrinha. Aí você vai falar, cara, não vou mais te dar dinheiro, né, cara? O que você está fazendo? Lógico, então, caralho. Foi um problema sério ali que ele teve com isso e tal. Aí acabou a empresa. O OGX acabou? Acabou. Não tem mais? Não. Ele rotulava qualquer funcionário que questionasse o sucesso dos projetos como calça curta. Era uma maneira carinhosa de chamar alguém de garotinho, de menino, de moleque. Em 2013, analistas alertavam a Eike Batista que as suas empresas petrolíferas, a OGX, poderiam falir até o final do ano. Mas não foi apenas Eike Batista. Toda a economia brasileira estava em declínio. Com as previsões fracas, os investidores estrangeiros estavam a perder esperança e recuando, automaticamente transformando essas profecias numa profecia autorrealizável. A perda de confiança também significou que o governo brasileiro teve que pedir dinheiro emprestado a bancos estrangeiros com taxas de juros mais altas. E as coisas só pioraram. Em 2013, as empresas de Batista registraram uma perda de 10 bilhões de dólares em seu patrimônio líquido. E o seu patrimônio líquido pessoal caiu abaixo de zero. Em maio de 2014, Eike Batista recorreu à venda de suas casas, hotéis, brinquedos, carros, helicópteros.
iates para conseguir todo o dinheiro que ele pudesse. Enquanto isso, os problemas de Eike Batista ecoavam nos próprios problemas sociopolíticos do Brasil. A então o presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment por usar bancos estatais para financiar o seu governo. Embora esses métodos não fossem novidade, o país ficou tão frustrado e ressentido com Dilma Rousseff que se tornou o bode expiatório e oficialmente destituída do cargo em 31 de agosto de 2016, com muitas anomalias por ali. Afastar a presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Infelizmente, as perspectivas não estão melhorando, uma vez que a atual incerteza política, acompanhada pela turbulência econômica, continua a sair mais dinheiro do Brasil do que entra. E a China não está comprando tanto ferro e soja como antes. Como vimos, esses problemas são profundamente enraizados no Brasil. O tempo dirá se a nação conseguirá encontrar uma maneira de contorná-los. Em resumo, há uma história fascinante por detrás do sucesso econômico do Brasil, da ascensão épica dos seus bilionários e da sua subsequente queda. Devido a uma história de corrupção que pendura há séculos, o sucesso não chega a todos igualmente. E aqueles que afirmam ter em mente os melhores interesses do país têm frequentemente segundas intenções. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo e tá aparecendo aqui mais 2 vídeos para você assistir. Clica aqui, tenho certeza que você vai gostar.